Vamos lá, gente. O fraco custa assim tudo de $1.000.000, assim, tudo. É que como o arco principal do desenho já tinha sido finalizado, a Rainbow decidiu trazer uma cara nova para essa temporada, apresentando uma trama diferente e tomando algumas liberdades criativas. Tá, na verdade, muitas liberdades criativas. Só o fato de terem mudado a abertura, que ficou por mais de 70 episódios sendo a mesma, já é uma prova disso. E digamos que isso não foi do agrado da maioria dos fãs. Mais uma vez, vamos ter que falar sobre a comunidade do Clube das Winx. Depois que a quarta temporada lançou, a comunidade foi praticamente dividida em duas partes. Uma cena de fãs que já viram quase tudo do desenho, e a outra de fãs que só gostam das 3 primeiras temporadas e o primeiro filme. E é nesse lado que vamos nos focar. Digamos que esse lado da comunidade é meio problemático, especialmente porque, por mais irônico que pareça, até esse lado da comunidade é dividido em duas partes. Digamos que 80% dessa parte da comunidade são de fãs que nunca viram nada depois das 3 primeiras temporadas e o filme, enquanto que o resto são de fãs que viram da quarta temporada em adiante, mas acabaram não gostando, e por isso preferem as 3 primeiras temporadas e o filme. Esse tipo de fãs não é um problema, afinal se eles assistiram e não gostaram, é porque eles têm motivo pra isso, e esse tipo de opinião é bem válida. O que complica é o outro tipo de fã, esse é o verdadeiro problema, porque entre esses fãs só tem uma coisa que eles sabem falar, que a partir da quarta temporada, o Clube das Winx ficou ruim, sendo que eles estão criticando algo que eles nunca viram, e geralmente esse tipo de fãs é sempre muito chato, mas vamos falar sobre isso depois. Primeiro eu quero falar sobre essa temporada em si. Como eu acabei de falar, teve muitas mudanças aqui, a começar de que diferente das outras temporadas, essa não se passa em Magix, e sim na Terra, que até então foi um lugar bem pouco explorado no desenho, e foi criada uma história contando mais sobre o passado das fadas e explicando por que a magia deixou de existir na Terra. O bom é que finalmente deram uma explicação de que porque a Terra é o único lugar que não tem magia dentre tantos outros planetas e galáxias, o que eu sempre achei muito esquisito, além daquela coisa da última fada da Terra, que depois nós descobrimos quem é a Roxy. E sendo honesto, a Roxy me deixa meio triste. Ela foi mostrada como uma personagem com muito potencial. E eu não tô falando só de potencial de poder ou coisa do tipo. Tô falando de potencial pra ter sido uma personagem muito maior. Pois nessa temporada ela teve uma boa história de fundo, um bom desenvolvimento, foi muito importante para a trama da temporada e indiscutivelmente merecia ser a 7ª Winx. Mas nas temporadas seguintes ela acabou sendo esquecida. É uma pena. Pelo menos uma vez ela teve seu momento de destaque. Ah, e algo curioso, essa é a primeira temporada, e até agora a única, que as Trix não são vilãs. Na verdade elas nem aparecem ou são mencionadas. E no lugar delas, temos os bruxos do Círculo Negro, que são vilões legais. Eles são carismáticos e a história que eles têm com o passado das fadas é bom. O problema é o final que deram pra eles. Lá no penúltimo episódio, eles ficam o episódio inteiro fugindo das fadas. Até que no fim eles ficam encurralados e são mortos. O que me incomoda é que não teve nenhuma explicação pra isso ter acontecido. Eles foram nerfados simplesmente do nada. Eles são até hoje os únicos vilões que ficaram com medo de lutar com as Winx antes de morrer. Se tivesse tido algum motivo, beleza, mas como não teve, acabou dando nesse final broxante pra esses vilões. E já que eles vão aparecer no reboot, eu espero que lá eles tenham um destino melhor. Porém, uma coisa eu tenho que elogiar dos bruxos do Círculo Negro, é que eles são de longe os vilões que agiram de forma mais... como é que eu posso falar? Suja. Pra quem não viu essa temporada, resumindo absurdamente, lá na metade da temporada, os bruxos disseram que estavam fracos e que iam se entregar pacificamente, para as fadas analisarem seus crimes e um julgamento de forma justa, quando na verdade tudo era um plano para eles entregarem o Círculo Negro para as fadas e acabar com a existência delas. Eles não têm esse nome por acaso. Existe uma trama de um círculo branco com a magia das fadas e o círculo negro com a magia dos bruxos. Só isso já é um grande golpe baixo, porque mexe com aquilo de será que pessoas que causaram tanto mal podem se arrepender de seus atos? Pra no final verem que eles não se arrependeram. Só que o pior vem depois. Pra parar o desastre que o Círculo Negro estava causando, o Nabu usa sua magia pra fechar o portal. E ele consegue, porém a um alto preço. E como último recurso pra tentar salvá-lo, a Layla tenta usar o Dom da Escuridão, que é um dom que pode trazer qualquer pessoa de volta à vida. Mas o líder dos bruxos, o Ogron, pega o dom e gasta ele em uma flor, acabando com a última esperança de trazer o Nabu de volta. Essa é de longe a cena mais polêmica da temporada. A maioria odeia ela e outros acham que ela foi necessária. Já eu fico no meio termo. Eu admiro a coragem dos criadores de terem dado um fim tão trágico para um personagem importante e a lição que a morte do Nabu passou para a Layla de que vingança não vai trazer ninguém de volta, porém ao mesmo tempo essa cena me deixa muito puto. Eles simplesmente mataram um dos melhores personagens do Clube das Winx. Às vezes eu penso que os criadores tinham algum problema com o Nabu e só quiseram tirar ele do desenho o mais rápido possível. Se era tão importante ter uma morte nesse episódio, deveriam ter matado o Riven, porque a relação dele com a musa sempre foi problemática, e esse sacrifício seria uma boa forma do personagem se redimir. Eu sei que ele não exatamente morreu, na verdade ele entrou em um coma profundo, e até foi dito que ele poderia acordar de novo algum dia, mas passou mais de 4 temporadas e ele nunca mais apareceu de novo, então anda na mesma. Contudo, é uma temporada com mais baixas que as anteriores, porém que continua sendo muito
muito boa, com uma história que expande a lore do desenho. Eu acho que eu vou colocar ela no ar. Quando criança eu achava essa temporada bem tanto faz. Não gostava e nem odiava. Porém ela me surpreendeu bastante dessa outra vez que eu assisti. Tanto que ela virou minha temporada favorita por um certo tempo. Até que eu vi as 3 primeiras temporadas de novo e ela caiu um pouco no meu conceito. Por causa desses problemas que eu mencionei. Do final dos bruxos e a morte do Nabu. Só que esses problemas não chegam nem perto dos que a 5ª temporada tem. Que nem eu fiz com a 3ª, eu já vou colocar ela no B, que é o meio termo da tier list. Pois essa temporada é metade boa e metade ruim. Os 13 primeiros episódios são muito bons, enquanto que o resto dá uma caída legal. Porque a partir do episódio 13, as Winx ganham acesso ao Oceano Infinito. E quando elas entram no Oceano Infinito, a animação do desenho muda para 3D. No qual eu até que gosto. Só que por algum motivo, a temporada fica extremamente lenta a partir daí. E eu não tô falando de lenta no sentido de animação, porque a animação em 3D é bem fluida. Tô falando da estrutura dos episódios em si. Os episódios ficam extremamente enrolados quando estão em 3D. Tipo, tem uma cena que as Winx estão cercadas pelo exército do Tritanos, e eles ficam quase 3 minutos se encarando. E não acontece nada, eles simplesmente vão embora. Tinha algum motivo pra essa cena existir? Não, foi só pra enrolar. E mesmo quando os episódios estão em animação 2D, eles são sempre a mesma coisa. O Tritanos volta pra sua forma normal, então ele vai pra algum lugar que tem poluição, aí os Winx chegam, eles lutam um pouco e o Tritanos vai embora. Da metade da temporada em adiante é muito repetitiva. E o pior é que eu acho que tem uma culpada por isso ter acontecido. Porque a Rainbow, criadora do desenho, teve 30% dos seus estúdios comprados pela Viacom, que é uma empresa que tem vários domínios da televisão. Então o desenho foi movido para o canal da Nickelodeon. E aí ela virou a coprodutora dos desenhos da Rainbow. Ou seja, o Clube das Winx começou a ter dedo da Nickelodeon envolvido a partir da 5ª temporada. E na minha opinião, a Nick era de longe o pior canal para tomar conta do desenho, porque a Nick é desesperada para ganhar dinheiro. É um nível que chega a ser ridículo. Ela não perde qualquer oportunidade de tentar formar algum lucro, mesmo que ela tenha que fazer algo que pode comprometer a qualidade dos desenhos e até do canal, como ficar há anos espremendo os mesmos 2 desenhos. E o que a Nickelodeon fez com o Clube das Winx, além de deixar a temporada mais fraca do que poderia ter sido, ela fez a Bloom sofrer da síndrome de rosto da obra. Tá, não existe essa síndrome, foi o que eu inventei. Essa síndrome é quando algum personagem de alguma obra fica tão popular que até quem não conhece ou não gosta da obra, acaba gostando do personagem por saber quem ele é e resolve comprar algum produto do personagem. Tipo eu, por exemplo. Quando criança eu não gostava de Pokémon. Foi só esse ano que eu comecei a gostar. Só que mesmo assim, quando criança eu tinha bonecos dos Pokémons mais populares, como o Pikachu e o Litten, porque eu gostava deles. O que foi o que aconteceu com a Bloom. Porque além do desenho em si, o Clube das Winx também ganhava dinheiro com a vida de mercadoria, especialmente com bonecas. E aí fizeram a Bloom ficar extremamente popular para as crianças que não gostavam do Clube das Winx quererem comprar alguma boneca do desenho, porque tinha o rosto de uma personagem que elas conheciam. E bom, o que a Nick fez para a Bloom ficar tão popular? Para explicar isso, eu vou precisar dar um contexto. Lembra quando eu tava falando da 2ª temporada e eu disse que eu não concordava com aquela opinião da comunidade do Clube das Winx de que a Bloom ganhou um protagonismo tóxico? Então, não é que eu não concorde que isso seja verdade, porque realmente é. O protagonismo da Bloom ficou bem problemático a partir da 5ª temporada. O que eu não concordo é a forma que a comunidade diz essa afirmação, porque muitos fãs interpretam como se a Bloom fosse a culpada desse protagonismo, e muitos chegam a ter um ódio mortal por ela, porque na cabeça deles, a Bloom é uma personagem carente por atenção, que não pode ver outra personagem tendo destaque que já chega falando: ah, sai daqui sua baranga, que esse é o meu momento. Tá errado esse tipo de pensamento. Os verdadeiros culpados disso são os produtores do Clube das Winx. Não é que a Bloom fica procurando ser o centro das atenções o tempo todo. É os produtores que criam histórias pra ela ser o centro das atenções. E que histórias são essas? Essa temporada era pra ser só focada na história da Layla. Ah, finalmente. A Aisha é um nome bem mais bonito, porque deu muito foco no planeta do Natal da Aisha, e o Tritanos, que é o vilão dessa temporada, é literalmente o primo dela. Porém, também foi criada uma história secundária para a Bloom, envolvendo a Daphne e o Cyrenix. Tudo bem até, o problema é que se focaram tanto nessa história secundária, que ela se tornou a principal da temporada, e essa acabou virando mais uma temporada com foco na Bloom. O meu problema com isso é que a história dela já tinha sido finalizada lá no primeiro filme, como eu havia dito. Já dava na hora do desenho se focar na história de outra Winx. E pode ver, ninguém que vê essa temporada se lembra da Aisha, porque as tramas principais, que são o Cyrenix e a Daphne, são tramas envolvendo a Bloom. E essa discrepância na história das duas é tão grande que lá no último episódio, o Tritanos rouba os poderes da Aisha pra dar poder pro trono do Imperador, e a Bloom que luta contra ele e dá o último golpe, sendo que era pra ser justamente o contrário. A Aisha que deveria ter feito isso, porque além de ser o primo dela, o Tritanos transformou a família inteira da Aisha em monstros e quase destruiu o planeta dela. Esse era pra ser um empate decisivo entre os dois. Literalmente tiraram a Aisha de cena pra Bloom poder lutar contra ele. E o pior é que ele foi derrotado de uma forma patética. Foi só destruir o tridente dele que ele já ficou sem poder algum. Se era tão fácil derrotar ele, por que não fizeram isso há 20 episódios atrás?
Fora que eu nem comentei que o Tritanos tem um grande problema como vilão. É que tentaram fazer com que ele fosse um daqueles vilões injustiçados, porque ele era odiado pelo reino inteiro, enquanto que o seu irmão gêmeo era adorado, e é por isso que ele virou do mal. Só que em nenhum momento explica essa história direito. Como é que eu vou ter empatia por um vilão odiado, se eu não sei por que ele é odiado? E o que mais me irrita do Tritanos é o relacionamento dele com a Ice. Os dois são insuportáveis juntos. É uma melação pior do que anime de romance.